Entrevista da manhã. Eu convidei para a entrevista da manhã hoje um advogado que é especialista em renegociação de dívidas no direito bancário. Arthur Colombari, um jovem advogado e está na Colombari Advocacia. Bom dia, Arthur. Bom dia. É um prazer tê-lo aqui conosco, Arthur. É um setor da advocacia que com certeza demanda muita preocupação, porque hoje o que nós temos no país de pessoas que se preocupam com dívidas, muitas dívidas adquiridas sem querer, porque existem, você sabe disso, outras que ele adquiriu aquela dívida num momento emocional. Antes de mais nada, o que é a renegociação das dívidas dentro do direito bancário? Então, hoje a gente sabe, né, tem várias pesquisas, né, que já dizem que praticamente 70% da população tem algum tipo de dívida, né. Então, a gente vem com esse foco, né, para renegociar dívidas, contratos bancários, que vem ajudando muitas pessoas aí a sair do sufoco aí que vem passando, né. Então, a renegociação a gente faz, lógico, de forma judicial, né? Não é algo que a gente se vê muito por aí, que aquela renegociação que eles falam, não tem processo judicial, não tem nada na justiça, então a gente faz mediante a lei, né? Dentro da lei, lógico, né? Esse é o mais importante. Ajudar realmente a repactuar suas dívidas, fazer com que você consiga ali sair da situação complicada ali, né? Nesse tempo todo que você está trabalhando com a renegociação de dívidas, houve casos em que a pessoa te procurou, o cliente te procurou, e de repente ele não fez uma dívida junto ao banco, foi feita por um terceiro, que conseguiu sua documentação, falsificou a assinatura. Houve casos assim? Existem casos assim, Arthur? Muitos casos, muitos casos. Hoje em dia, também é muito comum o caso de fraude, né, que a gente chama, né, fraudes bancárias. Então também é uma parte ali que a gente trabalha também, em que os bancos ali, sem saber por criminosos, né, acabam abrindo contas e conseguem fazer empréstimos. Muitas vezes a pessoa só descobre quando começa a cobrar os empréstimos ali, então é muito comum mesmo acontecer esse tipo de situação. Tá, por exemplo, alguém usou meu nome com documentação, foi até um banco, abriu uma conta e pegou uma grana lá de 30 mil reais, um exemplo. E aí, eu recebo uma cobrança, mas espera aí, eu nem conta tenho nesse banco. Qual o procedimento que a pessoa, Arthur? Estamos conversando com um advogado especialista em renegociação bancária. Gente, não são os escritórios que ajudam você a pagar contas, não. É lei, pela lei. Eles fazem tudo dentro da lei brasileira. Quais os procedimentos que eu teria que tomar? A primeira coisa nesses casos que a gente sempre orienta é buscar o contato com o banco para tentar verificar, pegar assim, me dá o contrato dessa abertura dessa conta, desse empréstimo, né, o que foi feito no meu nome. Então, pegar essa documentação. Normalmente, ou eles vão possuir um contrato ali não assinado, ou eles vão ter um contrato assinado com uma assinatura que não é sua, falsificada. Então, ali, mediante a isso, né, a gente entra com uma demanda, né, para comprovar que aquilo ali não é uma assinatura verdadeira, ou não possui assinatura no contrato, para tentar invalidar aquele negócio ali. Mas hoje, um desses malandros consegue fácil assim abrir uma conta em nome de outra pessoa? Ele tem que ter um documento em mão, ou ele busca nesses sites que vendem identificação de outros? Tem de tudo, infelizmente tem de tudo, né? A gente sabe que até mesmo pessoas de dentro do banco às vezes facilita essa situação acontecer, né? Muitas vezes a gente já viu situações assim, né? Então até mesmo compra de dados, né? Hoje em dia tem muito disso também. Mas o banco, sabendo de que aquela conta que não é minha, ele pode continuar me processando, levar meu nome para o Serasa, mas espera aí, não tem minha assinatura, esse documento aí alguém falsificou, esse documento alguém criou, e aí? O banco geralmente ele vai continuar, ele vai cobrar, ele quer receber, né? Ele não quer ficar com prejuízo, vamos dizer assim, né? Então, se você não for atrás, se a pessoa não for atrás de tentar resolver a situação, né, judicialmente, ou procurar um PROCON, por exemplo, que algumas pessoas acabam, não quero entrar com um processo agora, quero procurar o PROCON, procuro o PROCON primeiramente, muitas vezes acaba resolvendo poucos casos, mas também é uma solução, né? Mas eu posso, posteriori, provando-lhe que não foi feito por mim, de que o banco caiu num golpe, eu posso processar o banco? Com certeza, com certeza. Aí eu posso conseguir até mais do que aquilo que o banco emprestou para o larápio. Sim, já tivemos casos em que um caso de empréstimo consignado do cliente e conseguiu uma indenização por conta de um empréstimo não contratado por ele ali.
Você que está me acompanhando agora, você é um aposentado ou tem os pais aposentados ou alguém da família aposentado. O empréstimo consignado, nós sabemos de que hoje é um grande calcanhar de Aquiles para o governo, porque ele libera o INSS e nós observamos de que muitas empresas estão fazendo o empréstimo e muitas vezes o cidadão adquire um empréstimo sem conhecimento. Quando ele descobre, ele está todo mês pagando através da aposentadoria dele um empréstimo que ele não tomou. Como é que eles conseguem fazer isso? Primeiramente, a gente sempre pede para o cliente procurar o banco e solicitar o contrato. Esse é o primeiro passo, né? Porque com o contrato ali em mãos, a gente pode verificar diversas abusividades que o banco pode estar colocando naquele contrato. Primeiramente, como você disse, né, se ele não contratou, aquilo ali tem que ter uma assinatura, tem que ter uma comprovação que foi feita, né? Um reconhecimento facial que eles fazem hoje em dia também, né? Tudo isso tem que estar lá. Se não tiver, aí ele pode contestar na justiça. Mas enquanto isso, o INSS vai descontar aquele dinheiro. Vai descontando. Se você acabar entrando com a ação, nesses casos a gente geralmente pede uma liminar para que não seja feitos os descontos. Então ali na liminar, se o juiz aceitar, verificar que existem indícios realmente de uma fraude, de algo que esteja errado, ele suspende ali os bloqueios, manda um ofício para o INSS para que não fique descontando do benefício dele. E lá na frente aí discute a realidade ali da situação, né? A gente volta nesse assunto. Outra questão também que muitas pessoas reclamam, de que vai chegando a época de pagamento dos aposentados, o que existem de escritórios ligando para o aposentado, mas enchendo a paciência do aposentado e oferecendo condições melhores do que ele fez, por exemplo, num empréstimo consignado com o Banco X. Como é que essas pessoas têm o telefone do cidadão? Como é que o escritório... Senhor, bom dia. Nós sabemos que o senhor tem um empréstimo com o banco tal e eles estão cobrando um juro abusivo. O nosso escritório quer fazer uma renegociação. Como é que esse pessoal tem acesso a uma informação que deveria ser sigilosa? Primeiro ponto é que o INSS divulga as listas ali dos aposentados, né? Então, eles têm muito essa questão de listas, né? Então, esses escritórios, assessorias de vendas, né, de empréstimos, eles têm esse acesso a essa lista e eles começam a comprar dados, né? Pegam o seu telefone, eles têm acesso a essa base de dados e começam a ligar para os aposentados ali para tentar conseguir novos empréstimos ou até mesmo passar de outra instituição para eles ali. Então, hoje em dia tem muito isso, né? E até mesmo, como eu já disse, tem alguns bancos que por trás dos panos ali, acaba vendendo essas informações para terceiros, né? Então, você tem acesso, né, te dou acesso a tantos clientes aqui que têm empréstimos, eles vendem uma lista para esse pessoal, né? Então, e hoje em dia, pessoal incomoda o aposentado. Eles ligam insistentemente e oferecendo, e tem uns que usam: bom dia, eu sou da central de aposentados. O aposentado, quando ouve isso, acha que é do INSS e geralmente a maioria cai. Tem muita gente que acaba caindo nessa situação. E aí, no caso, ele procura vocês do escritório, você como advogado, quais os procedimentos que você informa a esse aposentado, ou mesmo a pessoa que não é aposentada e que entra num golpe desse? Primeira coisa, né? A gente sempre fala assim: você fez o empréstimo, foi assinado, foi realmente você, né? Então, tudo isso depende de uma análise bem concreta, né? Não é algo assim muito simples, né? A gente fala assim: se isso aconteceu, a gente já pode dar um parecer para você. Então, a gente solicita essas informações, pega o contrato do cliente ali, realmente, se tem, se não tem. Se não tiver um contrato realmente feito, pega o extrato também do INSS dele para dar uma olhada, para bater ali realmente: você fez esse aqui? Não fez? Então, isso aí a gente faz essa verificação junto com o cliente ali para poder saber o que realmente foi feito, o que realmente é dele, o que não é, para ver se tem algum desconto irregular ali também na aposentadoria dele, ou até mesmo no próprio empréstimo se tem alguns juros que não está legal, alguma taxa que está cobrada ali que também não foi avisada, né? Então, tudo isso a gente faz uma análise bem completa do caso dele para poder dar um parecer ali mais completo, né? Nós estamos conversando com o Dr. Arthur Colombari, ele é advogado e especialista na renegociação de dívidas junto às pessoas que estão devendo aí para os bancos, né? Ô Arthur, um ouvinte perguntou aí, pergunta para o doutor quais as dívidas que dão cadeia. Tá devendo para banco, tá? Quais as dívidas que dão cadeia no Brasil?
Dívidas bancárias, elas não dão cadeia, né? Então, a única dívida ali que a gente que pode dar cadeia é a dívida de pensão, né? A pensão alimentícia. A pensão alimentícia no Brasil hoje é a única que dá cadeia. Isso, dívida sim. Tem muitas pessoas que imaginam que se ele não pagar o banco, ele deve uma dívida, ele tem uma dívida junto ao banco X. E esta dívida, um exemplo de R$10.000. 3 anos que ele está com atraso. Essa dívida vai caducar? Existe muito esse conceito de caducar a dívida ali, né? Esse conceito, infelizmente, já está na nossa população ali, mas não é bem assim, né? A partir do momento mesmo que ela caduque ali, depois do período, né, dela, o banco vai cobrar mesmo assim, né? O que ele não pode fazer quando caduca a dívida seria entrar com uma ação judicial ou negativar o seu nome, né? Agora, realmente cobrar, eles vão continuar ligando, eles vão passar para uma outra empresa que vai continuar ligando e cobrando, e às vezes até mesmo fica no Serasa ainda a dívida, né? Então, isso também fica irregular ali, né? Então, como é que vocês, como advogados, vão aos bancos e fazem a negociação? Essas empresas que dizem, podemos ajudar você a diminuir o juro que você paga no empréstimo bancário, a renegociar sua dívida. Como é que eles conseguem fazer isso? Eles é um intermediário no assunto, eles entram em cena, a dívida é 10 mil, eles vão no banco, conseguem reduzir para 5 mil. Como é que eles ganham? Como é que funciona? Vocês da advocacia sabem isso? Essas empresas, geralmente denominadas aí como assessorias, né, assessorias financeiras, né, eles não são escritórios, eles são assessorias somente, eles fazem um trabalho como se fosse administrativo, né. Então, qual que seria esse trabalho administrativo? Eles entram, pegam sua dívida e entram em contato com o banco diariamente, né, dependendo da empresa ali, diariamente, mensalmente, ou até mesmo depende do tempo ali, às vezes demora bastante tempo para fazer alguma coisa para você, eles ficam somente tentando renegociar com o banco. Só. Então eles ligam e ficam tentando renegociar. Então eles não têm um contrato direto com ação judicial, eles não fazem uma avaliação, somente muitas vezes até orientam de forma, algumas dão orientações erradas para o cliente ali, falar, para de pagar isso aqui, me dá o seu boleto aqui, tira do cliente. Então depende muito da atuação de cada uma, né? Tem muitas hoje na cidade, para fora, né? Então, Brasil inteiro é lotado de empresas assim? Muito. Então é só uma negociação administrativa. Que então, você mesmo poderia fazer, por exemplo. É isso que eu ia te perguntar. Então eu posso, se eu devo para um banco, ao invés de ir procurar no escritório para resolver minha situação, eu mesmo posso ir ao banco, sim. Olha, estou devendo tanto, posso pagar tanto. Sim, exatamente. E eles ganham como, no caso, essas assessorias de refinanciamento de dívidas? Essas empresas geralmente elas cobram um valor ali para poder fazer essa negociação inicial ali, né? Então a gente cobra um valor X inicial de entrada ali para você fazer para tentar começar as negociações e depois quando consegue um desconto para você nessa negociação ou uma redução de parcela, né? Às vezes eles conseguem, né? Então eles cobram em cima disso, a partir do resultado, né? Então, por exemplo, conseguir reduzir seu saldo devedor de 10 mil para 7 mil. Então ele cobra uma porcentagem em cima desse resultado ali que foi proveitoso ali, né? No caso recente, o governo federal, através do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, lançaram uma campanha que é para que as pessoas que devem aos bancos pudessem quitar suas dívidas. E com descontos absurdos. E muitas pessoas, mesmo com isto, Desenrosca Brasil, se não me falha a memória, o nome da campanha. Né? Desenrola Brasil. E mesmo assim, muitas pessoas buscaram escritórios para auxiliá-los. Será que são as pessoas que têm mais dificuldade de ir até o banco, ou de repente trabalham, não teriam tempo para ir até o banco? Porque o banco ofereceu, eu observei alguns casos, de até 70% para o cidadão. O cidadão devia 100 mil, 30 mil ele quitou a dívida dele. Uhum. Esse caso aí do Desenrola, muitas vezes a pessoa acaba indo para esse programa, né, aderindo aí, porque realmente acaba não querendo ali uma assessoria, vamos dizer assim, acho que é muito caro pagar um advogado, muito caro ter uma assessoria de um advogado em cima do caso ali, e às vezes acaba fechando esse tipo de negociação ali, né. Na minha opinião, seria mais esse ponto. Muitas vezes acaba sendo proveitoso, né, em alguns casos, mas não são todos também. A gente já viu alguns casos aí que acaba não sendo tão bom assim pro consumidor ali, né.
contratando um advogado, ele tem certeza absoluta de que aquilo vai para a justiça, é bem diferente do que ir no escritório e bater papo lá com o gerente do banco, onde o cidadão deve. Exatamente. Essa é totalmente a diferença ali do que o escritório de advocacia oferece com essas assessorias, né? A pergunta aqui, Edson, quais as consequências de eu não pagar um empréstimo? Ele citou momentos atrás, né? Então, se você deixar de pagar, o banco, certamente, o primeiro ponto que ele vai fazer seria as cobranças. Vai cobrar juros e multas altos. Também, exatamente. Ele não vai parar de te ligar, vai cobrar multas, vai fazer a atualização do débito, né? Atualização monetária, correção, né? Então, o débito ali vira uma bola de neve, realmente. Ali, se você deixar de pagar, vira uma bola de neve que depois fica bem difícil sair. É tipo o cartão de crédito? Cartão de crédito é o pior deles, né? Porque o cartão de crédito é o juros mais elevado do mercado, né? O que acontece se o banco entrar com uma ação judicial ao cidadão que deve ao banco? Se for em caso de empréstimo, né, primeiramente eles vão tentar, como a gente diz, executar aquela dívida, né, como a gente diz no processo, né. Então, o juiz intima ali para o cliente fazer o pagamento daquela dívida, né, e se o cliente não fazer o pagamento daquela dívida, o juiz vai começar a tentar pegar bens dele. Primeiramente, valores em conta, né, que a pessoa tiver, bens imóveis, né, com veículos, né, então, e depois até bens imóveis ali, casas, etc, que a pessoa tiver no nome ali, vamos dizer assim, enquanto tiver com aquele processo, o banco vai tentar de alguma forma tomar de você para tentar pagar aquilo ali. Então, o primeiro passo do banco ele vai ser negativar o nome do cidadão que está devendo, vai aumentar os juros e multa, e aí ele apela para uma medida judicial. E aí o juiz pode confiscar o dinheiro que tem na conta? Exatamente, pode sim. O juiz pode dar essa autorização. Por meio de medida judicial, o banco também pode, como você frisou, partir para adquirir, pegar os bens e imóveis que o cidadão, caso tenha no nome. Exatamente. Interessante, a justiça, se o banco vai lá com a medida judicial, ele bloqueia o cidadão de todas as maneiras. E quando o cidadão vai na justiça, para a justiça ir atrás do banco? É isso que a gente vai atrás, né? Tentar restabelecer esse equilíbrio aí, vamos dizer assim, né? Porque a gente vê muitas vezes que o banco só quer tirar ali cada vez mais, né? Tira juros exorbitantes, não paga, entra com uma ação, né, negativa. Então, a ação é realmente também para reequilibrar essa balança aí, vamos dizer assim, né? Porque também não dá para deixar você somente dessa forma, né? Você tem que ir também atrás dos seus direitos, né? Vamos dizer assim. Porque se você não for, ninguém vai por você, né? E esses escritórios que ligam para o cidadão que está devendo, por exemplo, o cidadão fez um empréstimo com o banco Y, ele fez em 10 pagamentos, aí no terceiro pagamento ele recebe a ligação de um escritório que diz, você está pagando um juro muito alto, nós podemos te oferecer uma condição de você diminuir esse valor. Como é que esse escritório tem o conhecimento do meu empréstimo e como é que ele pode fazer isso? De que maneira ele pode diminuir esses juros? E onde é que ele vai ganhar? Primeiramente, né, como eu tinha dito para você, eles têm muito acesso a informações compradas, né? Então, eles compram essas informações ali diretamente do banco, de funcionários e etc. Eles têm um acesso ali, a gente fala que a gente sabe isso de uma forma, assim, por trás dos panos, né? Mas nunca isso é comprovado efetivamente, né? Então, eles têm acesso a essas informações porque muitas vezes vazadas essas informações por terceiros, funcionários do banco, né? Então, eles pegam essas informações e tentam fazer mediante isso. Pegam essas informações, seus dados, seus contratos, né? E liga para você tentando fazer essas propostas. Se for considerado assessorias, eles vão somente tentar negociar com o banco ali administrativamente. Ligar para o banco, falar que está representando você e tentar negociar, né? Então, esse é o serviço deles. Se eles conseguirem um desconto, eles vão ganhar em cima disso. Ou seja, ele vai conseguir... Eu poderia fazer isso, o cidadão pode fazer isso. Nossa, eu fiz o empréstimo, mas está muito alto, o juro está muito alto, eu vou lá tentar renegociar. Sim. Aí o próprio banco renegocia com você. É incrível, as pessoas querem ganhar dinheiro em cima do camarada que já está devendo, né? Quais os conselhos o doutor Arthur Colombari você daria às pessoas, aposentados ou aqueles que têm problemas junto a empréstimos bancários? Bom, primeiro,
ponto é sempre ficar muito atento, né? Então, hoje a gente sabe que tem muita pegadinha nesses contratos, né? A gente acaba achando, o pessoal acaba achando que o banco é sempre seu melhor amigo, o gerente acaba sendo seu melhor amigo. No momento de te vender alguma coisa, ele é sempre seu melhor amigo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes é colocado taxas irregulares, então sempre desconfie. Procure um profissional aí da sua confiança, um escritório de advocacia, não de assessoria, né? Porque, como a gente está conversando aqui, assessorias não dão não fazem um trabalho completo que você merece ali naquele momento, né? Então, procure um profissional de sua confiança que seja especialista em contratos bancários, né? Ele vai pegar o seu contrato, vai analisar tudo para você e vai conseguir te passar um panorama, até mesmo uma saída ali para você sair de todas aquelas dívidas, uma renegociação, uma revisão judicial daquele contrato, né? E com certeza vai te ajudar a sair dessas dívidas. E até para o próprio cidadão é mais reforço você ter um advogado cuidando de uma negociação bancária, porque afinal de contas o banco, aqui nós temos a dívida do Edson e quem está cuidando é um advogado. Ou seja, o banco já vê com outros olhos a situação do que um escritório que está ganhando dinheiro em cima. Exatamente. O advogado vai ganhar, porque ninguém trabalha de graça, nem mesmo o relógio. Ele tem que ter a corda ou a bateria para funcionar. Mas é bem diferente você ter a assessoria de um advogado que está trabalhando dentro da lei do que, de repente, alguém que pode ganhar até em cima de você mais do que deveria. Exatamente. A gente sempre aconselha. Você pode fazer sozinho? Pode fazer sozinho, não tem problema, você pode fazer sozinho. Mas, se você, o aconselhável é sempre você ter acompanhamento ali de um profissional, né? Porque, se você, às vezes, você acaba caindo em situações ali que acaba te atrapalhando mais ainda. Então, procure um profissional aí da sua confiança. Com certeza você vai conseguir sair dessa situação, né? Muito obrigado. Eu quero agradecer ao advogado especialista em direito do consumidor bancário, o Dr. Arthur Colombari, pela vinda até o nosso estúdio para falar sobre esse assunto. E caso pessoas façam mais perguntas, eu disparo para o seu WhatsApp. Por favor, pode deixar também o seu endereço, caso alguém tenha interesse em conversar contigo e você passar mais informações. Perfeito. Eu que agradeço primeiramente também a oportunidade. Precisando, a gente está aí novamente. Nosso endereço fica na frente do estádio aqui de Maringá, né? Estádio de Maringá. Isso. Fica em cima do Mercadão Municipal também. Tem um mezanino em cima, no primeiro andar. A gente fica ali na sala 9. Portanto, o Dr. Arthur Colombari informando você, o escritório em cima do Mercadão Municipal, em frente ao Estádio Regional Willie Davis. Você pode conversar com eles e ter todas as informações sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Nós vamos ao pequeno break.